como eu havia me colocado durante o pedido de inclusão desse projeto na pauta de votação, eu entendo que não é adequado, sobretudo à população, a inclusão de projetos em última hora na pauta de leis, na pauta de votação. E mais uma vez, esse é o procedimento que é feito nessa casa, obviamente a pedido do Poder Executivo, e um projeto dessa natureza é importante, sobretudo no momento nacional em que a gente vive, um momento em que a população clama por mudança, clama por transparência, a Câmara Municipal se sujeitar a incluir o projeto de sopetão, um projeto que regulamenta a contratação de cargos comissionados por parte do Poder Executivo. Deixa claro, a contratação de cargos executivos, de funções, a designação ou contratação de funcionários em comissão pelo Poder Executivo, eu não entendo que é algo ruim. Depende de quem são os comissionados. Aí você pode ser ruim. A gente sabe que muitas vezes os comissionados de fato arregaçam as mangas, dão sangue pela prefeitura, trabalham incansavelmente e exercem e desempenham funções de interesse público de grande relevância e valor para a comunidade. Em outros casos, não. Isso tudo depende de quem é o comissionado e a forma da sua nomeação. Então, por si só, a existência de cargos comissionados, ela não é um mal ao Estado, de forma alguma. A questão é como isso é feito, quais são os critérios para nomeação e, obviamente, a quantidade desses cargos existentes dentro de uma estrutura, sobretudo da prefeitura, que é o que se discute nesse momento. Como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nós tivemos a oportunidade de analisar o projeto de lei sob a ótica da constitucionalidade, fizemos observações, inclusive um voto em apartado, no qual fazemos alguns apontamentos que entendemos que são discrepantes no corpo da legislação. De fato, em relação à legislação anteriormente vigente, uma legislação produzida, inclusive a pedido, salvo engano, do Ministério Público pela Fundação Getúlio Vargas, eu não estava quando isso aconteceu, mas o que temos de informação é que foi esse o procedimento. Ela continha alguns cargos que ao longo dos anos também foram alterados, e essa nova legislação, ela dá uma nova nomenclatura, alguns cargos, alguma distribuição diferente de atribuições, fixa os vencimentos, de um modo geral, de acordo com a planilha trazida pelo Poder Executivo, há uma redução no número dos cargos em comissão. Então, me parece ser uma legislação que em alguns pontos pode trazer alguns acertos, mas em outros não. E uma legislação importante como essa, por mais que o vereador tenha na comissão, no seio da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisado sob a ótica da formalidade e da constitucionalidade, a questão do mérito é algo que eu entendo que deveria ser apresentada à população. E não foi. Não foi em tempo hábil, não foi porque não foi publicada a legislação na pauta de votação do dia, não permitiu a coletividade se informar sobre o projeto, buscar informações de um vereador, até para que todas essas questões que eu introduzi na minha fala fossem aclarados, para que as pessoas possam fazer um julgamento imparcial da legislação apresentada pelo Poder Executivo. Será que é boa? Será que ela é ruim? O que ela é melhor em relação ao anterior e o que ela é pior em relação ao anterior? Meu papel como vereador é trabalhar com independência e com imparcialidade. E eu procuro fazer isso, vocês são testemunhas disso há mais de 7 anos na Casa de Leis. Então, a gente não joga pedra de graça no Poder Executivo, de forma nenhuma. Conhecemos as dificuldades da administração, mas fazemos as críticas que entendemos necessárias, tanto de mérito quanto de formalidades. Então, mais uma vez, essa casa peca por incluir um projeto dessa natureza, de última hora, sem ciência, sem conhecimento da população, ferindo publicidade, ferindo transparência, de forma a criar um ambiente que gera dúvidas na população sobre o que está acontecendo aqui. Por mais
eventualmente clara, que tenha sido a exposição do vereador Fabiano, e até esses números que eu coloquei aqui no início da minha fala. Então, isso por si só já me leva a votar de forma contrária, né? A forma ela é tão importante quanto o mérito, e a gente precisa aprender isso na Casa de Leis. Existem regramentos próprios dentro da Constituição Federal, regramentos próprios dentro da lei orgânica e do regimento interno dessa casa, que dão conta do que chamamos do devido processo legal legislativo. E ele tem que ser observado. Devido processo legal legislativo, ele trata de forma, como ocorre um processo desde o seu nascimento até a sua votação. E se essas fases, eventualmente, elas são suprimidas, se há, vamos dizer assim, atropelo, desobediência e inobservância a quesitos regimentais e legais, as legislações elas podem ser tidas como inconstitucionais. Portanto, o que eu digo há muitos anos nessa casa é que a forma é tão importante quanto o mérito. E você não pode votar pelo mérito se a forma não está de acordo com aquilo que a legislação exige. E quando, uma vez mais, fazemos procedimentos como o de hoje, de inclusão do projeto sem a devida antecedência de publicidade, nós ferimos a forma, ferimos o devido processo legal legislativo e dá asa a todo e qualquer tipo de questionamento em face da legislação. Então, gostaria de iniciar a minha fala nesse ponto, nesse aspecto, e já justificando meu posicionamento quanto à legislação por não cumprir aí o devido processo legal legislativo, voto de forma contrária. Especificamente quanto a alguns pontos tratados, inclusive colocados no parecer do Departamento Jurídico da Casa e no meu parecer em voto separado na comissão, há alguns anos, essa questão dos cargos em comissão da Prefeitura vem sendo discutidas no Poder Judiciário. Foram algumas ações diretas de inconstitucionalidade, discutindo a natureza do cargo, as funções desempenhadas pelos ocupantes dos cargos. Será que de fato é um cargo em comissão ou deveria ser um cargo concursado, mas está com aparência que, na verdade, é um cargo em comissão, mas a aparência de as atividades correspondem às funções de um cargo concursado? Tudo isso tem sido discutido no Poder Judiciário e ao longo dos anos foram se acumulando alguns acórdãos. Acórdãos são decisões judiciais de segunda instância, ou às vezes de instância final, quando não a segunda instância, no sentido de que a Prefeitura deveria refazer, algumas legislações foram julgadas inconstitucionais e a Prefeitura vem ajustando isso ao longo do tempo. Ocorre que, recentemente, talvez, não sei se foi a última das decisões, mas uma delas, deu conta que os cargos em comissão não poderiam estar regulamentados na mesma lei dos cargos concursados da Prefeitura. E, portanto, a Prefeitura demitiu seus funcionários comissionados e encaminhou essa nova legislação à Câmara Municipal. Isso é o atendimento, vamos dizer assim, da última ou da penúltima decisão judicial sobre essa situação dos cargos em comissão. Uma questão estritamente formal, para aqueles que não ligam para a forma, que acham que a forma não é importante. O acórdão tratou de uma questão formal. Disse assim: funcionário comissionado não pode estar na mesma lei que funcionário concursado, tem que ter uma lei própria. Isso é questão de forma, não é nem mérito, é forma. Para quem acha que não vale nada a forma, está aí o recado. E aí a Prefeitura está atendendo agora, encaminhou essa legislação para a Casa de Leis. Ocorre que, como eu disse, outras decisões judiciais foram dadas ao longo do tempo, inclusive algumas com um certo teor de... que palavra que eu vou utilizar aqui? O Poder Judiciário utilizou aí de palavras duras contra a Prefeitura e contra o Poder Legislativo. Alguns acórdãos e algumas colocações do Ministério Público dizem que o Poder Executivo promoveu fraude processual. E aí, decisões recentes dão conta disso. O parecer do jurídico dessa casa, que está no projeto de lei, ele fala que isso tem que ser apurado com calma, para que não se cometa, eventualmente, nova fraude processual. Para que a descrição feita dos cargos de comissão, elas de fato
correspondam a atividades que podem ser desenvolvidas por funcionários comissionados e não concursados. A própria nomenclatura, os vencimentos, escolaridade, requisitos de cumprimento dos cargos, têm que ser analisados com profundidade, para que não corramos o risco de daqui a pouco ter uma nova decisão judicial pedindo que se refaça toda a legislação e o pior, colocando em xeque muitas vezes as pessoas que vão ocupar esses cargos. Alguns deles, né, não tem nada a ver com essa situação, outros talvez tenham um interesse direto na aprovação dessa legislação. Então, a forma como isso acontece nesse momento, ela requer uma atenção maior. É isso que está dito no meu parecer, é isso que está dito no parecer do Departamento Jurídico dessa casa, e o Poder Executivo até fez uma complementação em face ao questionamento do Departamento Jurídico, mas não apresentou os estudos, apenas fez uma resposta por meio de ofício, alguns questionamentos do jurídico que, no meu entendimento, não atendem na totalidade aquilo que foi requerido pela Casa de Leis. Mais um motivo pelo qual eu me posiciono de forma contrária à legislação. Por fim, nós encontramos aqui, e aí fica difícil a gente explicar, porque não foi nos explicado o que a Prefeitura quer fazer com isso. Mas, historicamente, a Prefeitura tem a Secretaria de Assuntos Jurídicos do município. Agora, a Prefeitura desmembra e cria Secretaria de Justiça e Procuradoria-Geral do município. Claro que com cargos e atribuições um tanto quanto diferentes, até, salvo engano, quem irá compor a Procuradoria-Geral do município devem ser funcionários concursados, imagino eu, mas ela cria uma Secretaria de Justiça com algumas funções ali que caberiam em tese à Procuradoria-Geral. Isso não foi clareado isso para a Câmara Municipal, e acredito que tem causado também dúvida junto aos servidores municipais nesse particular, algo que precisaria ser melhor esclarecido e não foi. A Prefeitura, ela cria 11 coordenadorias, com um salário médio de R$9.000. Salário médio não, o salário das coordenadorias é R$9.000, para ser mais preciso. O requisito para a ocupação desses cargos nas coordenadorias, é de ensino superior completo, salvo 2 coordenadorias. Coordenadoria da Solidariedade e Coordenadoria Especial da Cidadania. Essas não precisam de ensino superior completo. Não entendi nada. Nós temos coordenadorias. Todos são coordenadores. Todos desempenham funções correlatas em suas respectivas pastas. Todos possuem remuneração de R$9.000. Por que é que somente em 2 coordenadorias não há o requisito do ensino superior completo? Numa interpretação benéfica ao Poder Executivo, nobre presidente, posso dizer que deve ter sido algum erro material aqui. Vou parar por aqui. Então, isso não está explicado. Por que é que 2 coordenadorias, o requisito para ingresso no cargo, ocupação do cargo, não é o ensino superior completo? Precisamos entender por que é que somente 2 coordenadorias o requisito para a ocupação do cargo é o ensino médio e não o ensino completo, superior completo, quando todas as demais assim o são. Então, acredito que a Prefeitura precisaria explicar isso ou corrigir isso no projeto de lei, né? Uma outra situação que também nos chama a atenção, que a Prefeitura traz no bojo da legislação 20 secretarias municipais. O atual momento vivido no país é um momento de contenção de gastos, de diminuição de gastos públicos, de profissionalização da administração pública. É isso que se requer, é isso que a população espera dos poderes, é isso que está em voga há tantos anos na discussão, e parece que o Poder Executivo está um pouco dissociado disso que está acontecendo. Nós sabemos que
ministros de Estado ou secretários de Estado são cargos de livre provimento que devem gozar da extrema confiança do chefe do Poder Executivo. Isso é um requisito do direito público, administrativo e constitucional que eu acho que é fundamental para o país e deve ser assim. Eu peço que o senhor me conceda a palavra como líder da Rede Sustentabilidade. Mais 10 minutos. Isso é uma questão fundamental para a estruturação do Estado Democrático de Direito, que sejam pessoas, vamos dizer assim, da extrema confiança do chefe do Poder Executivo, até porque secretários, e numa esfera federal, ministros de Estado, eles de fato são quem desempenham um papel da administração de suas respectivas pastas. Muitos deles hoje, pela legislação municipal, são ordenadores de despesa, isso é muito importante citar, ou seja, eles podem de fato ordenar gastos, tá? E por isso tem que ser pessoas da mais estreita e extrema confiança do prefeito. Ao longo dos anos, esses cargos, eles não foi colocado como requisito para o preenchimento desses cargos ter ensino superior completo, tá? Isso é pacífico, ok? Dentro do que a gente tem do nosso ordenamento hoje, que não há necessidade de constar ensino superior completo para esses cargos de secretários e ministros de Estado, justamente porque o vínculo a ser tido com o chefe do Poder Executivo é um vínculo de confiança, não necessariamente técnico. E aí eu quero fazer uma ponderação. Por mais que não seja exigível para os cargos de secretário, não estou falando de coordenador. Coordenador tem que ser exigido como foi colocado na legislação em 9 das coordenadorias. 9 das coordenadorias foi colocado a exigência de ensino superior completo, 2 não. As secretarias, caso também o chefe de gabinete do prefeito, que ele não precisa ter o ensino superior completo, mas nós entendemos que poderia. A prefeitura poderia sim inovar. A prefeitura poderia sim dar um passo e dar um recado para a sociedade, dizendo: olha, estamos mudando. O Brasil clama por profissionalização na administração pública. Os secretários continuarão sendo de confiança do prefeito, mas além de ser de confiança do prefeito, puxa vida, não seria tão bom se tivessem um curso superior, um ensino superior completo? Não estou dizendo que por não ter ensino superior completo a pessoa não é capacitada. Não é nada disso que eu estou falando aqui, gente. Eu estou dizendo que você diminui a chance de ter pessoas talvez não tão preparadas para o exercício de cargos importantíssimos na administração pública. É o alto escalão da administração pública municipal, o secretariado. Então, quanto mais pessoas, melhor, vamos dizer assim, sobre a questão do ensino técnico, superior, qualificado, nós tivermos junto ao governo municipal, tenho certeza que as chances de sucesso e êxito na administração serão maiores. Temos secretários extremamente qualificados. Isso é importante dizer. Tá? Temos secretários, salvo engano, eu pelo menos, eu não conheço todos os secretários do prefeito, não sei quem não tem ensino superior completo, mas os que eu conheço e os que eu julgo exercerem um bom trabalho na prefeitura, todos têm ensino superior completo, alguns mais de uma faculdade inclusive. Agora, não seria o caso da prefeitura trazer isso no bojo da legislação? Vamos inovar, vamos inovar. Tudo bem que o cargo é de confiança, mas eu, como chefe do executivo, além de ser de extrema confiança, eu também quero essa qualificação, eu quero esse ensino superior completo dos meus secretários, da minha chefia de gabinete. Eu entendo que seria importante fazer isso, apesar de não ser uma questão, e aqui eu não estou atacando a legalidade nesse ponto. Tá? Acredito que eu fui claro, né, nessa questão. Então, de uma forma muito tranquila e ponderada, dentro daquilo que foi possível fazer uma análise do projeto, até porque a prefeitura mandou uma emenda grande corrigindo diversos erros aqui do projeto original, e muito bom que a prefeitura fez isso, normalmente não faz, né? Corrigiu questões gramaticais e tudo mais. Dentro do que foi possível analisar, uma legislação dessa natureza mereceria ser apresentada por completo à população, para que a população pudesse entender como funciona toda a questão do funcionalismo público da prefeitura, a importância dos funcionários e dos cargos em comissão, né? Diferentemente do que é visto muitas vezes da forma como é colocado, eu acredito que existem
bons funcionários, nem todos, obviamente. O problema do Brasil não está nos cargos em comissão, mas muitas vezes em quem ocupa os cargos em comissão. Isso é muito claro para mim também. E a prefeitura, ela poderia ter aproveitado melhor a oportunidade de discutir isso com a população. Deixou passar, não o fez. Apresenta uma legislação que poderia ser muito melhor. Uma legislação que corre o risco de ser questionada novamente pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Uma legislação que pelo menos não saneou para nós vereadores todos os apontamentos anteriores de decisões judiciais. E por isso corre o risco de sofrer ou receber a pecha de uma legislação que frauda procedimentos judiciais. Não estou dizendo que sofrerá, estou dizendo que corre o risco. E por fim, apresenta uma discrepância injustificável, inexplicável, tratando duas coordenadorias de forma diferente das demais, colocando como requisito para ingresso o ensino médio, quando todas as demais, o requisito para ingresso é o ensino superior completo. Obrigado, senhor presidente.